Transmitir ao vivo é, em essência, abrir uma janela da sua vida para o mundo. Quem assiste vê tudo em tempo real, sem cortes, sem filtros, sem possibilidade de voltar atrás. E, em alguns casos, essa exposição transforma uma live comum em uma situação de perigo real. Hoje, você vai conhecer 5 casos documentados em que transmissões ao vivo deixaram de ser entretenimento e se tornaram registros de medo, violência e caos. Alguns causados por denúncias falsas, outros por crimes reais acontecendo diante da câmera. Tudo aconteceu ao vivo. iShowSpeed estava em live jogando Fortnite, algo que fazia todos os dias. Milhares de pessoas acompanhavam a transmissão normalmente, até que sons estranhos começam a interromper a gameplay. Pop chug chug. Yo, Lila, you good? Yeah. Okay, I got 9 seconds. I got 14. I got 11 seconds. Oh my god, oh my god, oh my god. No. A atenção dele se perde, o tom de voz muda. Pouco depois, policiais entram na casa acreditando que existe uma ameaça grave no local. Yeah, good call. Wait. Why you're doing this on your own? Yeah, I'm dead after this. Oh, wait. Speed tenta explicar que é streamer, que está ao vivo, que não entende o motivo da abordagem. O que torna esse caso marcante é a reação dele. Não há exagero proposital, não há personagem. Há confusão, desespero e medo real. A casa é revistada enquanto o chat assiste tudo em tempo real. Mais tarde, fica confirmado que tudo foi causado por uma denúncia falsa. Um trote que poderia ter terminado muito pior. Durante uma de suas transmissões mais movimentadas, Kai Cenat começou a perceber que algo estava errado do lado de fora de sua casa, em Nova York. Enquanto falava com o chat, ele notou um helicóptero pairando diretamente acima da residência. Confuso e visivelmente alarmado, Kai tentou avisar a equipe de produção. Yo, production, can y'all show the helicopter in the sky? Can anybody in production show the helicopter in the sky? Y'all got a helicopter surrounding my house, bro! Oh my gosh, yes, look. Oh my gosh. Perguntando se era possível mostrar o helicóptero no céu, deixando claro que aquilo não fazia parte da live. O detalhe mais estranho é que a transmissão continuava normalmente, como se nada estivesse acontecendo, enquanto uma possível operação policial se formava do lado de fora. Pouco tempo depois, a conta de Kai na Twitch foi suspensa temporariamente por cerca de 6 minutos. Essa interrupção aconteceu no meio de um de seus eventos mais importantes, marcando a 6ª suspensão do streamer na plataforma. Assim que a situação se acalmou, Kai explicou o que realmente havia acontecido. Segundo ele, alguém fez uma ligação falsa para a polícia, relatando um crime extremamente grave. A denúncia dizia que uma pessoa teria sido assassinada dentro da casa, seguida por disparos e um suposto suicídio. Diante desse tipo de informação, a resposta das autoridades foi imediata. Helicóptero, viaturas e agentes foram enviados ao local como se estivessem lidando com uma cena real de homicídio. Kai demonstrou frustração ao falar sobre o ocorrido, destacando o risco constante que enfrenta, especialmente durante transmissões de grande alcance, como sua Subathon. Ele comentou que esse tipo de incidente reforça uma sensação estranha de insegurança constante no bairro onde mora. Mais tarde, já longe da tensão do momento, Kai usou as redes sociais para atualizar seus seguidores. Esse caso deixa claro como uma simples ligação falsa é capaz de mobilizar forças de emergência, interromper transmissões gigantescas e colocar vidas em risco, tudo em questão de minutos. O caso de Aiden Ross mostra como o swatting pode escalar rapidamente. Durante uma live, o apartamento dele é invadido por mais de 20 policiais da SWAT de Miami. A abordagem é tratada como situação de alto risco. Aiden tenta explicar que é criador de conteúdo, que está ao vivo, que tudo não passa de um engano. Mesmo assim, a operação continua. O momento mais tenso acontece quando sua namorada, que estava dormindo no local, acaba sendo algemada. My girlfriend's sleeping upstairs, bro. Please, she's gonna be so scared. She might react back. Please, I'm paying you. Why'd you bring her here? Esse caso deixa claro algo importante. Quando a polícia acredita que há uma ameaça real, não existe margem para erro. Depois, fica confirmado que tudo foi resultado de uma denúncia falsa. Diferente dos outros casos,
Fuzê não estava em casa. Ele fazia uma live dentro do carro em via pública. De repente, viaturas cercam o veículo. Policiais apontam armas e dão ordens claras. Em determinado momento, eles dizem que qualquer movimento errado pode resultar em disparo. Oh, okay. All right. Keep your hands up. You reach for anything, you may be shot. You got it. Window all the way. You got it. It's down. Put your hands out the window. You got it. Stay right there, or you may be shot if you reach for anything. You understand? I'm not reaching for anything, sir. Fuzê tenta explicar que está ao vivo, que é um trote, que há um cachorro no carro. Nada disso importa naquele instante. Prank call. I'm live streaming. I'll confirm that. I know. All right. I'm not moving. Ele sai lentamente do veículo, seguindo cada comando, visivelmente assustado. Mais tarde, a polícia confirma que tudo foi causado por uma denúncia falsa, mas o perigo já tinha existido. O último caso mostra que nem sempre o perigo vem de uma ligação falsa. Ginette, criadora de conteúdo da TSM, estava fazendo uma live nas ruas da Argentina, interagindo com o público, caminhando normalmente, quando foi surpreendida por um assalto. Tudo acontece em segundos. Um homem se aproxima e arranca o celular de suas mãos. A transmissão cai imediatamente. Quem assistia a live percebe, em tempo real, que algo muito errado acabou de acontecer. Esse caso ganhou repercussão internacional, justamente porque não havia encenação, nem exagero. Era um crime real, acontecendo ao vivo, em plena luz do dia. Ginny não estava em casa, não estava protegida, estava exposta, como milhares de streamers ao redor do mundo. E a live se tornou, sem querer, uma prova do risco constante desse tipo de conteúdo. Essas lives não foram feitas para entrar para a história, mas acabaram se tornando registros de momentos em que a realidade invadiu a transmissão. Da próxima vez que você entrar em uma live, lembre-se, por trás da câmera existe alguém real e nem sempre o perigo dá aviso.